Eu creio que a tarefa da igreja também, nesse tempo, antes de nós começarmos nosso tempo de palavra, é orarmos por aqueles que estão enfermos no nosso meio. Acho que é primordial para a igreja se colocar em oração por aqueles que precisam. Temos, a Camila está aí, a Alana como é que está? Vamos continuar orando por ela. Tem a mãe da Isabelle, pediu oração hoje. Tem alguma notícia a mais de manhã para cá? Tá. E seu pai também? É Eliana aí? Laudo. Vamos orar por essas vidas, né? Também como motivo, além do motivo de oração, pedindo para que Deus entre com provisão. Não sei se tem algum outro específico por saúde, mas também de gratidão, né, pela vida do Filipe, fez a cirurgia, nós louvamos a Deus porque correu tudo bem, né, Deus tem guardado, protegido e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Então agradecemos a Deus por isso, pelo cuidado dele. Estivemos lá e bênção de Deus. As bênçãos também precisam ser contadas, né? Então, mas vamos orar. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça uma vez mais. Eu creio que tão importante quanto ouvirmos a palavra de Deus, é antes nós nos colocarmos essas vidas preciosas diante do Senhor, pedindo para que Deus possa entrar com provisão em nome de Jesus. Cremos no poder da oração. Cremos no Deus poderoso que pode transformar toda e qualquer circunstância. Então ore ali pela vida da Alana, que está se recuperando, para que Deus continue derramando o cuidado, a bênção, a saúde, pela vida da dona Eliana, do seu Laudo, em nome de Jesus, que Deus possa entrar com provisão. Quero te convidar a abrir a sua boca e orar nessa hora, meu irmão, irmã. Entre em batalha, clame ao Senhor, clame a Deus, peça para que Deus entre com provisão, com a unção, com o poder, com o toque dele precioso, em nome de Jesus. Pai, nós já te adoramos, Senhor, nós já te bendizemos através dos cânticos, através das orações, através da tua palavra, Pai. E nessa hora, Senhor, antes de ouvirmos aquilo que o teu Espírito Santo tem a nos dizer, Senhor, não podemos deixar de orar por aqueles que estão necessitados nessa hora, Senhor. Não podemos deixar de orar, ó Pai, para que o Senhor possa derramar a tua cura, Pai, o teu milagre sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Senhor, nós te damos graças pela vida do Filipe, pelo teu cuidado, pela bênção da vida, Senhor, pelo teu zelo sobre a vida do teu filho, Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Também, Senhor, nós te pedimos nessa hora, continue derramando a tua cura sobre a vida da Alana, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda infecção. Em nome de Jesus, tira toda tosse. Em nome de Jesus, Senhor, tira tudo aquilo que possa, Pai, atrapalhar a sua vidinha, Senhor. Pai, derrama paz, tranquilidade, Senhor, sobre a vida dos pais, da família, Pai, na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e de que o Senhor, ó Pai, é o Deus provedor, o Deus, Senhor, que é o médico dos médicos, ó Pai. Da mesma forma, Senhor, nós oramos nessa hora pela vida, Senhor, da dona Eliana, Deus, que se encontra no leito de UTI nessa hora, com uma pneumonia aguda, Pai. Nós não podemos chegar lá, mas a tua presença pode, Senhor. Nós não podemos, Senhor, tocar na vida dela, mas o teu Santo Espírito pode, Senhor. Em o nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor agora, Pai. Acampa os teus anjos ao redor daquele leito de UTI, Deus. Em nome de Jesus, que todo diagnóstico de pneumonia aguda que foi dado pelos médicos, ó Pai, nós cremos que o Senhor pode mudar toda e qualquer circunstância. Nós cremos que o Senhor pode inverter todo e qualquer diagnóstico, porque Tu és o dono da vida, Tu és o Senhor da vida, Pai. Portanto, Deus, nós te pedimos, Senhor, nós clamamos ao Senhor, só para a cura sobre a vida dela nessa hora, Senhor, só para a restauração sobre a vida do seu Lauro também nessa hora, Senhor, diagnosticado com pneumonia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a aflição da família, tira toda a angústia do coração, tira toda a incerteza que possa estar permeando as mentes e os corações, porque isso é inevitável, Senhor, somos humanos, somos pequenos demais, mas, Senhor, nós cremos no Teu poder.
Nós cremos na tua ação, nós cremos na tua mão poderosa. Espírito Santo de Deus, entra com a tua provisão, opera o milagre, Senhor, derrama o milagre sobre a vida dos teus filhos e filhas. Nós oramos como igreja nessa hora, clamamos ao Senhor, ó Pai, porque tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores, ó Pai. Se a notícia é ruim, se o diagnóstico é ruim, ó Pai, nós cremos no Deus da nossa salvação. Nós olhamos para os montes e lá é que vem o nosso socorro, no Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador da vida humana. Pai, Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu milagre, opera o teu milagre, Senhor, e que possamos ouvir o testemunho, Senhor, de que a saúde foi restabelecida e de que o Senhor ainda é Deus, de que o Senhor ainda continua operando milagres para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, ó Pai. Nós oramos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amém. Deus é bom demais, amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós hoje estamos aí no nosso terceiro e último encontro dessa, acho que posso chamar de uma trilogia que estamos caminhando aí. Esse é o terceiro encontro, onde no primeiro nós falamos sobre os talentos, né? Tesouro, falamos sobre tempo, talento, e hoje vamos falar sobre o tesouro. No primeiro encontro, onde nós falamos sobre o tempo, ressaltamos a importância de darmos a prioridade do nosso tempo a Jesus. O nosso tempo, o dízimo do nosso tempo, a primícia, a melhor parte do nosso tempo, precisa ser para Jesus. Nós conversamos há 2 domingos atrás de que não nos falta tempo, nos falta prioridade. E a prioridade precisa ser do Senhor. Então, é isso que nós conversamos há 2 domingos atrás. Semana passada nós falamos sobre talento, a importância de entregar ao Senhor aquilo que Ele nos deu como dons, como talento. Aquilo que nós vamos fazer, que nós sabemos fazer, nós precisamos colocar em prática na obra do Senhor. Precisamos colocar a serviço do reino de Deus, porque tudo vem dEle, tudo passa por Ele, tudo volta para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, nós conversamos sobre isso, a importância de devolver a Deus em forma de serviço, na igreja, na nossa casa, seja onde nós estivermos, devolvemos a Deus aquilo que Ele tem nos dado, como talentos, como dons nas nossas vidas. E hoje eu quero trabalhar com vocês, conversar um pouco com vocês sobre tesouro. E não menos importante do que esses outros 2 temas. Quando nós falamos em tesouro, e nós mexemos um pouco com o nosso bolso, com aquilo que talvez seja o Senhor da vida de muitas pessoas. Um negocinho chamado dinheiro. E quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós vamos enxergar isso, meditar nisso nessa noite, nós vamos ver que a importância de sermos generosos ao Senhor, não só no nosso tempo, não só com o talento que Ele tem nos dado, mas também com o tesouro que Ele tem confiado na nossa mão. Porque a generosidade não tem a ver com aquilo que nós temos no nosso bolso. A generosidade tem a ver com aquilo que nós somos dentro de cada um de nós. Não é o quanto eu posso dar, é o que eu estou sendo generoso diante de Deus, o quanto eu estou sendo generoso diante de Deus, né? E antes de nós lermos o texto, eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho de um texto de uma jornalista que diz assim: naquela época, chegavam até nossos olhos cerca de 5.000 anúncios por dia. Agora, com o aumento das mídias sociais, blogs e influenciadores digitais, hoje recebemos mais de 10.000 anúncios por dia. Acredite, isso não é uma boa notícia. Digo isso pois estudos mostram que quanto mais vemos as opções de entretenimento e produtos que o mundo moderno nos apresenta, mais infelizes nos tornamos, pois vamos percebendo que não vamos conseguir comprar tudo que chega para nós.
a gente começa a acreditar que se não tivermos o último lançamento de celular, se não tivermos o sapato daquela marca específica, se não tivermos a bolsa daquela loja e etc., nós não seremos felizes. Acredite, esse texto não foi escrito agora. Esse texto foi escrito em 2007, onde não havia Instagram, onde não havia Netflix, e talvez para surpresa de muitos nós sobrevivemos a essa época. Vivemos num mundo extremamente consumista, uma sociedade extremamente consumista. A mentalidade, a cultura do mundo é o seguinte: bem-aventurado é o que compra, bem-aventurado é o que acumula, bem-aventurado é o que pode ir numa loja e comprar o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. A mentalidade que temos é a seguinte: quanto mais nós temos, mais nós daremos. Quando na verdade não é isso. Porque a generosidade não tem a ver com o que temos, não tem a ver o quanto nós temos, a generosidade tem a ver com o nosso coração. Então, se o mundo está dizendo bem-aventurado é aquele que consome, bem-aventurado é aquele que pode ter, bem-aventurado é aquele que pode comprar, quando nós falamos de generosidade, ela vai totalmente na contramão disso. Quando nós olhamos na palavra de Deus, isso vai na contramão disso. Quantas pessoas nós conhecemos que são tristes, que estão tristes, talvez em depressão, porque não podem trocar de celular, porque não podem comprar um carro melhor, porque não podem ter isso, aquilo outro. Porque a sociedade nos leva a comprar, ter. E com isso a generosidade vai ficando de lado. Porque o comprar é para mim. Eu preciso. Eu quero. Eu tenho que ter. Eu disse aqui pela manhã, já disse, acho que semana passada também, pessoas que têm dificuldades financeiras são as pessoas mais generosas que eu conheço. E pessoas que têm muito dinheiro no banco são aquelas que menos ajudam, menos ofertam e menos dão alguma coisa na igreja ou para alguém. Porque lembra que eu disse, generosidade não tem a ver com o que eu tenho no meu bolso. Generosidade tem a ver com o que eu tenho no meu coração. Vamos ler o texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 5, para nós entendermos um pouco mais, ou melhor, aquilo que nós estamos conversando nessa noite. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. A igreja de Jerusalém era a grande igreja do primeiro século. Para aqueles que têm um pouco de familiaridade com a Bíblia, vai saber disso, e isso não é novidade para ninguém, de que a igreja de Jerusalém era a grande igreja sede, ou a grande igreja do primeiro século. E elas eram lideradas por ninguém mais, ninguém menos do que Pedro e Tiago, os apóstolos. E chega a informação, certa vez, para eles, de que a igreja de Jerusalém está passando por uma grande crise financeira. A igreja de Jerusalém está passando por uma certa dificuldade financeira e o apóstolo Paulo, como sempre, muito bem articulado, muito bem influenciado, ou influenciador naquele meio, na sociedade que ele estava vivendo, ele era bem articulado ali na Ásia Menor, no Oriente Médio, ele começa a mandar cartas para as grandes igrejas ou para as igrejas, falando o seguinte:
os nossos irmãos em Jerusalém estão passando por uma dificuldade. E nós precisamos coletar dinheiro, coletar recursos para mandar para eles, para ajudá-los na obra, para ajudá-los a sair dessa situação. E uma das igrejas que prometeram ajuda foi a igreja de Corinto. Para quem também conhece um pouco da Bíblia, vai saber que a igreja de Corinto não era uma igreja pobre. Era uma igreja que tinha posse, era uma igreja rica. Porque a cidade de Corinto, a localização, era uma cidade portuária. Então ali, passava-se por ali muito dinheiro, muito recurso. Então a igreja de Corinto era uma igreja que tinha recursos. Porém, não era uma igreja, é uma igreja que prometeu ajuda, mas na hora de ajudar, eles recuaram. É uma das igrejas que prometeram ajuda à Macedônia, mas na hora de ajudar, eles tiraram a mão, eles recuaram a mão. E cá entre nós, como eu disse, Corinto tinha recurso, não era uma igreja pobre. E Paulo, vendo isso, claramente Paulo fica muito chateado, triste, talvez nervoso com a igreja de Corinto, e fala para eles o seguinte, mais ou menos o seguinte: ei, Corinto, vocês lembram da igreja de Macedônia? O texto que nós acabamos de ler diz que a igreja de Macedônia é uma igreja extremamente pobre. Era uma igreja extremamente pobre, ela não tinha recursos. E Paulo está dizendo a Corinto: vocês lembram da igreja de Macedônia? Era uma igreja pobre, levantou recursos para ajudar a igreja em Jerusalém. Era uma igreja pobre que levantou recursos para doar a Jerusalém um pouco ou aquilo que era necessário para se reerguer. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre financeiramente, mas era uma igreja rica em generosidade. Consegue entender isso? Nós precisamos aprender, meu irmão e irmã, uma coisa sobre esse assunto. Mais dinheiro nunca fará de uma pessoa mais generosa, mas apenas vai revelar quem ela realmente é. Às vezes a gente fala assim: se eu tiver mais, eu dou mais. Não, você não vai dar mais, porque não está na sua essência, não faz parte do seu cotidiano. Mais dinheiro nunca fará de alguém mais generoso, só vai revelar quem realmente ela é. Anotem um princípio: se você quer ser generoso quando tiver mais, aprenda a ser generoso quando tiver menos. O que a palavra de Deus nos ensina com relação a isso? Ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Se a pessoa não é fiel no pouco, ela nunca será fiel no muito. A generosidade não tem a ver com o que nós temos no bolso, mas tem a ver com o que passa por dentro do nosso coração. Diante desse texto, eu quero trabalhar com vocês 2 pontos aqui, que nós podemos tirar desse texto para nós aprendermos como ser generosos, à luz da palavra de Deus. Primeiro ponto é o seguinte: pessoas generosas planejam ser generosas. Pessoas generosas planejam ser generosas. Olha o que o texto que nós acabamos de ler diz: por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Parece loucura isso, não? Na verdade, a mentalidade de muitos cristãos é o seguinte: se eu encontrar uma boa causa, se o pastor da igreja ele tiver uma boa palavra, se sair esse pastor e entrar outro, se a igreja tiver um bom projeto, aí sim eu ajudo. A mentalidade de muitos cristãos é o seguinte: se o ministério de administração aprender a investir na igreja, aí eu ajudo. Se esse ou aquele mudar, se a palavra de ofertório for boa, aí eu vou e deposito a minha oferta, o meu dízimo, aí eu dou a minha contribuição. Ou seja, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas precisam de inspiração ou uma forçação de barra para elas doarem. Mas olha só, pessoas que precisam ser inspiradas para doar,
podem até ser chamadas de doadoras, mas nunca serão chamadas de generosas. Doar é uma coisa, ser generoso é outra totalmente diferente. Pessoas generosas, elas não são reativas. Pastor, o que é uma pessoa reativa? Pessoa reativa é aquela, olha, nós temos uma campanha da reforma. Então eu vou e dou. Olha, nós precisamos, vamos fazer um comes e bebes aqui depois do culto, então precisando de 100 pães. Ela vai lá e doa. Pessoas generosas não. Pessoas generosas planejam ser generosas. Porque independentemente do que vai acontecer, já está na mentalidade, já está no coração dela, abençoar a obra de Deus, abençoar o trabalho, o reino de Deus. Pessoas generosas não são reativas, na verdade elas sempre têm um plano. Tem base bíblica para isso? Tem. Abra sua Bíblia. Isaías 32, verso 8. Isaías capítulo 32, verso 8. Os generosos planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Olha novamente. Os generosos planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Pessoas generosas não esperam ficar mais ricos ou menos ricos. Elas permanecem firmes na sua generosidade. Meu irmão, minha irmã, nós passamos por uma experiência essa sexta-feira, sem ser essa agora passada, retrasaram, onde nós fomos levar caldo e cobertor para os moradores de rua. E ali no centro nós deparamos com um grupo de 5, 6 moradores de rua. E sabe o que me chamou a atenção? Quando nós chegamos com os caldos e os cobertores, eles não foram correndo para pegar o seu e sair para comer. Eles foram, pegaram, se viraram para entregar para os outros que não estavam ali ainda. Estou falando de morador de rua, onde a generosidade é gritante dentro do coração deles. Eles podiam muito bem pegar e comer e cada um se vira, cada um dá o seu jeito, mas não. Eles foram, pegaram e foram distribuindo entre eles, até que todos tivessem ali o seu caldinho, o cobertor, a blusa. Generosidade não tem a ver com aquilo que está no nosso bolso. Generosidade tem a ver com aquilo que passa no nosso coração. Pastor, você está pedindo dinheiro hoje? Não, estou pedindo dinheiro. Estou falando de generosidade. Precisamos de uma igreja generosa, que não age através de uma reação, mas sim porque já está dentro dela esse espírito de generosidade, de ajudar, independentemente de quem for, independentemente de quem estiver à frente, independentemente do que vai acontecer, porque eu não estou dando para a pessoa, estou dando para a obra de Deus, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele faz aquilo que Ele bem entender. Se eu for esperar uma boa obra, uma boa causa, uma boa pessoa, para dar o meu dízimo, uma oferta, ou para abençoar alguém, meu irmão, desculpa, eu nunca vou fazer isso. Porque todos nós aqui temos defeitos. Todos nós aqui temos problemas. E qualquer outra pessoa que passar por aqui vai ter a mesma coisa. Então, o que nós aprendemos com esse primeiro ponto, através dessa igreja na Macedônia, e aquilo que Paulo está dizendo, que pessoas generosas, elas planejam ser generosas. Não é porque elas têm. Ou não é porque, se eu ganhar mais eu dou. Não, não é se eu ganhar mais eu dou. Eu vou planejar com aquilo que eu tenho. Porque eu sei que se eu entregar nas mãos de Deus, Ele vai retribuir aquilo que eu estou fazendo. E não é uma troca. É princípio de honra. Se eu tenho uma porta de emprego aberta e tenho condições de trabalhar, é honra a Deus em primeiro lugar. Porque foi Ele que abriu. E desculpa te dar essa notícia, mas se Ele quiser, amanhã cedo Ele fecha essa porta. Foi Ele que abriu. É princípio de honra, não com a igreja, não com o pastor, não com o líder, mas com Deus. A generosidade é um princípio de honra que nós precisamos trabalhar diretamente no nosso coração, porque a mentalidade do mundo é o seguinte: eu me organizo para comprar.
Eu me organizo para viajar, eu me organizo para economizar, eu me organizo para pinchichar, eu me organizo para comprar uma roupa, um relógio, um celular, um carro, enfim, eu dou um jeito, eu vou e compro. Mas eu não me organizo para colocar diante do Senhor um dízimo, uma oferta, uma generosidade no reino de Deus. A mentalidade do mundo é essa, a mentalidade do reino de Deus é: eu me organizo para doar. Uma das coisas que mais tem pego pessoas por aí é a falta de organização na sua vida financeira. A falta de organização na forma de trabalhar o financeiro na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Nunca a gente vai ganhar o suficiente para falar: se eu ganhar tanto eu vou doar. Não vai. Porque sempre, quanto mais nós ganhamos, mais nós queremos ter as coisas. Estou falando igual mentira? Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer consumir. Lembra da sociedade consumista que eu falei no começo da pregação? Essa é a nossa natureza. O generoso fica pensando o seguinte: como posso fazer a diferença? Como que eu posso maximizar o que nós temos? Como que eu posso abençoar as pessoas que estão à nossa volta? Essa mentalidade generosa. Veja, a igreja da Macedônia era uma igreja pobre, extremamente pobre, é aquilo que está dizendo na palavra. Mas foi a igreja que contribuiu com a igreja de Jerusalém, enquanto a igreja de Corinto, ela retirou a mão, ao invés de abençoar. Qual que era a lógica? A igreja de Corinto pode abençoar muito mais, sim ou não? Mas ela deu algum centavo? Ela não deu nada. Eu conheço muitas pessoas que não têm nada e são extremamente generosas, doadoras. Eu conheço muitas pessoas que têm muita coisa e não têm coragem de dar R$1 para a obra do Senhor. Novamente, generosidade não tem a ver com quanto eu ganho, mas tem a ver com quanto o meu coração está na obra de Deus. O meu coração está voltado para aquilo que Deus está me mandando fazer. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, nessa questão dos nossos tesouros, é: pessoas generosas planejam ser generosas. Segundo ponto, pessoas generosas sempre arredondam para cima. Olha o que diz o texto: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Além desse texto, olha só o que a Bíblia diz sobre isso, em Provérbios 21, 26. O dia inteiro o preguiçoso deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Pessoas generosas sempre arredondam para cima. Quer exemplo bíblico? Você lembra do bom samaritano? O bom samaritano, o que ele fez? Ele encontrou uma pessoa ferida na rua, onde várias pessoas já tinham passado e desejado o mal daquele ser que estava jogado ali. O bom samaritano passou, pegou ele, levou para uma hospedaria, levou para um hotel, cuidou das suas feridas, deu comida e falou para o dono do hotel, para o gerente do hotel o seguinte: cuida dele, dá tudo o que ele quer, e amanhã eu passo por aqui e pago toda a conta dele. Pessoas generosas sempre arredondam para cima. O que ele poderia fazer? Cuidar das suas feridas, dar um prato ali de sopa para ele e falar: valeu, tchau, vai lá, Deus abençoe. Ele deu muito mais, além daquilo que ele podia, de oferecer apenas um socorro. Quer um outro exemplo? Se lembra de Zaqueu? Cobrador de impostos que agora tinha se convertido a Jesus. Olhem só o que ele disse em Lucas 19:8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu arredondou para cima, porque o coração dele não estava mais na conta bancária, o coração dele estava em Cristo Jesus. Terceiro exemplo, você lembra do que Jesus disse sobre arredondar para cima? Mateus 5, 38 a 42 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ou seja, toma lá da cá. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar a túnica, deixe que leve também a capa.
Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Ou seja, meu irmão, minha irmã, se alguém te pedir um prato de almoço, pague também a Coca-Cola para ele. Se alguém te pedir um prato de comida, dá um docinho para ele comer depois também. É sempre arredondar para cima. É sempre dar mais, além daquilo que nós podemos dar. Veja bem, se eu não tenho nada, está tudo certo. Mas se eu posso dar e não dou, eu estou pecando. Tiago vai dizer isso. Se nós não temos condições de dar, é válido, está certo. Agora, se eu tenho condição de dar um mínimo para alguém que está precisando de alguma coisa e não dou, eu estou pecando. O arredondar para cima é olhar aquilo que Jesus fez por nós. E ele arredondou para cima. Jesus podia só ter nos salvado, sim ou não? Mas o que diz o texto? Os evangelhos dizem o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Jesus arredondou para cima aquilo que era sobre as nossas vidas. Jesus podia muito bem ter vencido Satanás e acabou o mundo ali, cada um se vire. Vocês estão conseguindo entender o que é a mensagem dessa noite? Precisamos planejar ser generosos. E precisamos arredondar para cima aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso bolso. Precisamos olhar para o próximo, ou olhar para a igreja onde Deus tem nos colocado para servir e falar o que eu posso fazer além, o que eu posso fazer a mais, para que esse lugar cresça, para que esse lugar evolua, para que esse lugar possa expandir as suas tendas. Deixa eu te falar, isso não é só serviço do pastor, ou da pastora, ou da liderança da igreja. Nós somos igrejas. Nós somos corpo de Cristo. Nós precisamos entender que a generosidade ou que o tesouro que Deus tem colocado na nossa vida não é para nos encher, mas sim para espalhar para aqueles que estão ao nosso redor. Eu sempre cito um exemplo de uma pessoa que nós conhecemos que ganhava um salário mínimo. Um salário mínimo há 15 anos atrás, acho que não chegava nem a R$600. A primeira coisa que ela fazia era tirar o seu dízimo. Primeira coisa. Óbvio, é a primícia, ok? Primeira coisa era tirar o seu dízimo. De R$600. Tinha 5 filhos. Em uma das conversas, e era uma igreja que meu pai pastoreava, uma das filhas dela chegou para o meu pai e falou: pastor, eu não sei o que acontece com a minha mãe. Todo mês, ela ganha um salário mínimo. Todo mês ela tira o seu dízimo, a primeira coisa que ela faz é entregar na igreja. E todo mês sobra dinheiro na conta dela. Estou falando de R$600 há 10 anos atrás. Generosidade não tem a ver o quanto que eu tenho no bolso, mas é o que está aqui dentro de mim para ofertar para o Senhor. Independentemente de quem esteja à frente, a generosidade precisa acontecer no nosso coração. Mas pastor, não sobra dinheiro, pastor, não consigo. Meu irmão, vira a chave. Está diante de uma pessoa que quando virou essa chave na vida, um horizonte se abriu na minha vida particular. Quando eu entendi a importância de ofertar, dizimar e ser generoso na obra do Senhor. Não é só oferta e dízimo, porque isso é obrigação nossa. Posso falar? Vamos falar a verdade? Dizimar e ofertar é obrigação nossa, isso não tem discussão. Não tem conversa, gente. Porque se eu não faço isso, eu estou pecando, eu estou debaixo de pecado, eu estou debaixo de um jugo. Mas quando eu entendi que isso era o básico da minha vida, era um princípio que eu não podia abrir mão, e além disso comecei a ser generoso. Não é porque eu tenho muito para dar, mas eu entendi que Deus está me dando tanto, que eu posso contribuir com quem está precisando de uma forma, sim, sem querer algo em troca, mas é saber que o Deus que me deu, Ele vai continuar fazendo. O Deus que está cuidando da sua vida, o Deus que está provisionando, o Deus que está colocando o pão de cada dia na mesa da sua casa, Ele vai continuar fazendo. Se você der ou não, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não se move por aquilo que nós fazemos. Ele é imutável. Ele é perfeito. Mas a partir do momento que nós damos um passo a mais de fé e falamos: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. A palavra de Deus diz o quê? Fazei prova de mim.
faça a sua parte e faça a prova de mim. Sabe, às vezes vou fazer uma pergunta aqui, essa você responde, a próxima não. Quantos aqui já oraram para que Deus pudesse aumentar o salário? Ajudasse a aumentar o salário? Ninguém, gente. Vamos lá? Quantos já fizeram essa oração? A gente sempre ora para que Deus possa aumentar o salário nosso, para que Deus possa abrir outra porta, para que Deus possa nos ajudar a ganhar mais. Não precisa responder essa pergunta. Quantos já oraram para que Deus te ajude a aumentar o dízimo que você dá? Lembra do arredondar para cima? Sabe por que nós precisamos estudar esse assunto? Porque Deus deseja que sejamos generosos e não apenas doadores. Até porque doação tem a ver com o que fazemos. Generosidade tem a ver com o que nos tornamos em Cristo Jesus. Doação tem a ver com o que fazemos. Generosidade tem a ver com o que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Sabe o que Jesus disse lá em Atos, sabe o que, aliás, diz o texto de Atos 20, 35? A maior felicidade em dar do que receber. Um outro exemplo. Eu já recebi e não tem problema nenhum em falar disso. Quanta alegria há quando nós recebemos uma cesta básica? Sim ou não? Muita alegria. É um alívio, Mas olha, não se compara com o tamanho da alegria quando a gente pode doar uma cesta básica para alguém. Tem a ver com esse texto. A maior felicidade é em dar do que receber. É melhor nós sermos generosos do que sermos apenas reativos e doadores. Para quem nunca participou, eu convido, daqui a um ano nós teremos novamente o projeto missionário Uma Semana para Jesus. Vocês não fazem ideia do bem que faz participar desse projeto. Nós vamos para servir. E a gente é servido de todas as formas, de todos os jeitos, por pessoas que não têm nada na mesa. Nada. Mas o prazer de poder ajudar, o prazer de poder ver a alegria das pessoas sendo servidas, não tem tamanho, não é igual. Precisamos aprender a arredondar para cima. Precisamos aprender a planejar, ser generoso na obra do Senhor, na casa de Deus, com aqueles que estão à nossa volta. Se podemos fazer, se pudermos, se tivermos condição para isso, meu irmão, eu te convido nessa hora a sair nessa noite daqui pensando nisso. Se você tem condição, faça. Se você pode, faça. E cada um de nós aqui sabemos se nós podemos ou não, o quanto nós podemos ou não. Faça. Abençoe. Seja generoso, seja fiel em seus dízimos e ofertas. Não é dinheiro para o pastor, não. Não é dinheiro para que a gente faça alguma coisa, não. Aliás, isso é o básico. Se você está sentado num banco, você está numa igreja limpa, se tem som, se tem luz, esse dinheiro vem de onde? Vem um anjo do céu e entrega aqui para a gente poder pagar as contas? Não. É recurso nosso. É o básico nosso. Mas ser generoso, entendendo que Deus, Ele pode fazer muito além daquilo que nós estamos pedindo, muito além daquilo que nós estamos sonhando, muito além daquilo que nós estamos planejando na nossa vida. Eu espero, meu irmão, minha irmã, do fundo do meu coração, que nessa trilogia aí que nós trabalhamos entre tempo, talento e tesouro, essas três formas que nós trabalhamos nesses 3 domingos de sermos igreja, biblicamente, isso possa ter inspirado nós como igreja a refletir sobre como nós estamos usando os recursos que Deus confiou nas nossas mãos. Veja que o tempo, o talento e o tesouro são recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu espero que biblicamente nesses 3 domingos eu possa ter conseguido me expressar para que uma igreja seja despertada no Senhor, entendendo que há um novo horizonte para se viver, há algo novo de Deus para que a gente possa viver. Para isso nós precisamos romper com a bolha que nós estamos, para viver coisas novas.
Cantamos um cântico de que é preciso romper, é preciso olhar para o novo, para que Deus faça. Essa questão do recurso que Deus tem colocado na nossa mão, de tempo, talento, tesouro, isso é algo que Deus preciosamente colocou na mão de cada um de nós. Não é para que a gente viva do jeito que a gente quer, é para que nós possamos viver para a honra, glória e louvor do nome dEle. Do nome dEle. Jesus, Ele arredondou para cima. Jesus olhou para nós, ainda pecadores, e falou: não vou dar só a salvação, mas eu vou entregar para o meu filho e para a minha filha uma vida eterna junto comigo no reino dos céus. Se Jesus teve essa preocupação de arredondar para cima, veja, as pessoas, os judeus acreditam que quando uma pessoa morre, já era, acabou, ela morreu ali. Mas nós cristãos acreditamos que quando nós morremos, quando nós fechamos os nossos olhos aqui na terra, eles já estão abertos lá no céu junto com Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que possamos viver uma eternidade com Ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus arredondou para cima a nossa vida. Jesus arredondou para cima uma sentença que era de morte. Ele inverteu isso. Então não é algo que Jesus falou, Deus virou para Jesus e falou: já tentei os apóstolos, já tentei os discípulos, já tentei os reis, já tentei todo mundo, os profetas, não deu certo. Quer saber, filho? Vai lá ver se você consegue salvar a humanidade. Não, Jesus planejou salvar a humanidade. Jesus planejou nos dar uma vida eterna. Jesus planejou nos dar uma vida com Ele, diante do Pai. E Ele não só planejou, como Ele também arredondou para cima aquilo que era sentença de morte. Ele deu como sentença de vida junto a Cristo, junto ao Senhor dos Senhores, junto ao nosso Deus. Jesus arredondou para cima aquilo que estava morto na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, peça para que Deus te ajude a ser generoso, não doador apenas. Nós falamos aqui em um dos domingos, na nossa escola dominical, sobre a avareza. Tem pessoas que são tão avarentas, que acham que ajudando ali, aqui, ali, já tá, ali o outro já está bom já. Pessoas que não conseguem dar um dízimo, dar uma oferta, dar uma ajuda, não. A avareza, ela não pode existir no nosso meio. Que em nome de Jesus nós possamos entender que se temos uma porta de emprego aberta hoje, é porque Jesus abriu essa porta de emprego. É porque Ele deu condições para que a gente estivesse ali. E o mesmo Deus que abriu, é o mesmo Deus que pode fechar a porta. Pastor, você está profetizando que eu vou ficar desempregado? Não, estou profetizando nada. Quem sabe disso é Deus. Estou profetizando nada. Eu estou dizendo que não foi pela sua sabedoria. Não foi pelo seu estudo. Claro, isso ajudou dentro do processo. Mas foi porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a sua vida de tal maneira que Ele te deu condições de trabalhar, ter o seu recurso. E não é só para ficar enchendo a sua conta bancária. É importante, planeje a sua vida. Tenha sonhos, tenha projetos, tenha uma vida financeira certa, regrada, porque isso também é adoração a Deus. Isso também é louvor a Deus. Não deva para ninguém, porque isso também é forma de louvor a Deus. Isso também é honra ao Senhor. Planeje a sua vida financeiramente, para que você possa doar e arredondar sempre para cima aquilo que Deus tem te dado. O nosso tesouro tem a ver com aquilo que Deus tem entregado no nosso coração. Tempo, talento e tesouro. Que em nome de Jesus você possa guardar essas 3 mensagens no seu coração. São recursos preciosos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Tempo, a primícia nossa precisa ser para Deus. Ao acordar, você olha para o seu celular para ver se chegou alguma mensagem. Ou você se ajoelha na sua cama para agradecer a Deus pelo dom da vida. A primícia do tempo. Talento, que Deus tem colocado na sua mão.
que Deus tem colocado no seu coração, que Deus te capacitou para fazer, tem sido para honrar e glorificar o nome dEle? Ou você apenas está usando isso de vez em quando, e quando der, aonde der? Acho que a maioria aqui teve ontem no culto da fogueira. Eu compartilhei com o Chitão depois do culto aquilo que o pastor Reinaldo pregou, sem eu ter conversado com ele. Eu não conversei com ele. Aquilo que ele pregou é o que eu falei nos 2 últimos domingos. Sim ou não? Sim. O que ele pregou foi o que eu falei nos 2 últimos domingos, sem a gente ter conversado. Meu irmão, minha irmã, há um despertar do Espírito Santo de Deus sobre essa igreja. Há um mover do Espírito Santo de Deus sobre essa igreja. Há uma vontade de Deus de trabalhar sobre as nossas vidas. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito está dizendo. Veio para testificar e comprovar que sim, Jesus está no nosso meio, Jesus está trabalhando na nossa vida, de que Jesus está movendo a nossa igreja para viver o novo dele neste lugar. Tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Tesouro. Planeje ser generoso. Planeje. Pastor, eu já sou. Amém. Continue sendo. Continue sendo. Planeje arredondar sempre para cima aquilo que Deus tem te dado. Arredonde sempre para cima aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Se é para pegar um copo que está jogado ali no gramado, pega o copo, leve no lixo, vê se precisa fechar o lixo, colocar lá fora, vê se precisa varrer, vê se precisa juntar cadeira. Pastor, você não está falando de dinheiro? Generosidade não é o que eu tenho no bolso, é o que eu tenho no coração. Não passa só a questão financeira no meu coração. Eu preciso ser generoso em todas as minhas ações. Estava conversando com o Chitão ontem também. Tem muita gente, tem muita coisa para nós fazermos. Tem muito serviço. Muito serviço. Lembra que eu falei, quando nós estávamos falando semana passada sobre o talento? Eu não vou conseguir sozinho. 1 ou 2 ou 3 não vai conseguir sozinho. Se nós queremos avançar, a igreja precisa abraçar a causa, para que as coisas aconteçam. Tempo, talento e tesouro. Deus está falando no nosso coração. Basta nós queremos ouvir, porque nós ouvimos. Agora o que entra por aqui precisa descer para o meu coração, para que a atitude aconteça, para que a ação aconteça. A minha oração para esse tempo, fechando esses 3 domingos, é que tempo, talento e tesouro seja uma prática evidenciada neste lugar em nome de Jesus. Seja uma prática evidenciada na vida de cada um de nós, a começar de mim. Precisa começar em mim. Eu também tenho coisa para mudar na minha vida. Tempo, talento, tesouro precisa ser uma prática evidenciada na nossa vida como igreja, para que possamos alcançar almas para Jesus, para que possamos sair das 4 paredes desse terreno e alcançar almas para Jesus. Ontem a palavra foi completamente nesse sentido. Completamente nesse sentido. Uma igreja transformadora, uma igreja restauradora para transformar o mundo. E uma das coisas que o pastor Reinaldo disse na hora da oração lá na fogueira, não sei quantos prestaram atenção, eu prestei. Ele disse o seguinte: eu estou vendo talentos sendo desenterrados neste lugar. Foram essas as palavras. Deus não tem tempo para ficar investindo em gente que não quer trabalhar. Se Ele está desenterrando talentos, é porque algo grande do Senhor vai acontecer neste lugar. Para isso eu preciso dizer: Senhor, o meu tempo é Teu, o meu talento é Teu, e o meu tesouro é do Senhor. Me ajuda, me orienta, me capacita para usar esses 3 recursos para a Tua obra, para o Teu reino e para fazer com que o Senhor possa prosperar a minha vida, a minha casa e o lugar onde o Senhor tem me colocado para Te servir. Que essa seja a nossa oração e o nosso desejo nesse tempo, em nome de Jesus. Eu creio do fundo do meu coração. Falei isso aqui sexta-feira na nossa reunião de oração.
Eu creio do fundo do meu coração que há algo do Senhor para ser transformado neste lugar, para ser restaurado, para que o tempo, o talento e o tesouro que Deus tem colocado nas nossas vidas seja usado integralmente, para que o reino dele se expanda nesse bairro, nessa cidade, em nome de Jesus, e a partir de nós. A minha oração é: Deus faça a partir de mim, em nome de Jesus. Que nós sejamos dispostos a falar: Senhor, conta comigo, para que o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro seja entregue nas tuas mãos, e o Senhor orienta como o Senhor bem entender, porque é teu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar? Se coloca em pé para nós orarmos nessa hora. Quero te convidar a falar com Deus. Fale com o Senhor. Não espere o pastor orar, não espere algo acontecer, mas fala com Deus. Se de alguma forma, nesses 3 domingos, você foi cheio, foi impactado, foi mudado, foi confrontado com a palavra de Deus, converse com o Senhor. Fala: Deus, me ajuda a canalizar o meu tempo, o talento e o tesouro para o teu reino. Me ajuda a canalizar todas essas coisas para que a minha vida possa crescer em Ti. Para que a igreja onde o Senhor tem me colocado para servir possa avançar no Senhor. Peça para que Deus possa te ajudar a canalizar tudo isso, para que a obra dele possa crescer em nome de Jesus. E através de você. Pai, escuta o nosso clamor. Escuta a nossa oração, Jesus. Escuta, Senhor, a nossa súplica nessa noite. Escuta, Senhor, porque não queremos mais ser os mesmos. Não queremos mais agir da mesma forma, Pai. Mas nós precisamos ter um passo de fé. Precisamos ter coragem, Senhor, para dar um passo de fé no Senhor. Precisamos ter coragem, Senhor, para darmos um passo de fé, para viver o Teu sobrenatural na nossa vida. Porque, Senhor, em muitos momentos nós não estamos entregando tudo aquilo que nós podemos. Seja no tempo, seja no talento, seja no tesouro. Às vezes nós entregamos só parte. Ou às vezes, Deus, nós não estamos entregando nada. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Jesus. Porque o Senhor não espera filhos e filhas que entreguem pela metade, ou uma parte só. O Senhor espera homens e mulheres, filhos e filhas, que vivam a totalidade da sua vida para o Senhor. Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a totalidade da nossa vida, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a totalidade da nossa caminhada, da nossa vida cristã, para que o Teu reino possa expandir, para que o Teu reino possa crescer, para que vidas sejam salvas, para que almas sejam ganhas para o Senhor, Deus. Para isso nós precisamos entender aonde canalizar o nosso tempo, o talento e o tesouro que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Para isso nós precisamos entender, Senhor, que tudo vem de Ti, tudo passa por Ti, tudo vai voltar para o Senhor, ó Deus. Não nos permita guardar nada nas nossas mãos, ó Deus, porque nada é nosso. Não nos permita, Senhor, esconder nada dentro do nosso coração, ó Pai, porque lá na frente nós seremos cobrados disso, ó Deus. Porque se o Senhor está colocando diante de nós, é para que nós possamos usar, para que o Teu reino possa expandir. Se o Senhor está colocando diante de nós, é porque nós precisamos usar, porque há tantas vidas para ser salvas, Jesus. E se não for por nós, ó Pai, por quem será, Senhor?
Nos ajuda como igreja a compreender isso. Sabemos, ó Deus, que não é fácil, não é simples, porque o mundo está nos engolindo. As circunstâncias, o dia a dia, as nossas dificuldades, Senhor, muitas vezes tem gritado mais alto dentro do nosso coração. Mas em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que nós vamos sair daqui nessa noite, revigorados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Eu creio que nós vamos sair daqui nessa noite, revigorados pela Tua presença, Senhor, para dizer, ó Deus, que o nosso tempo, Satanás não vai continuar roubando. Para dizer, Senhor, que o talento que o Senhor colocou nas nossas mãos serão usados única e exclusivamente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Para dizer, Senhor, que o tesouro que o Senhor tem colocado na nossa vida não é para que a gente possa nos encher e ficar soberbos, ó Pai, comprando coisas para nós mesmos, mas é para que o Teu reino possa avançar, para que o Teu evangelho possa ser pregado, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, no mundo espiritual, que Satanás não vai roubar mais o nosso tempo, não vai roubar mais o nosso tesouro, não vai roubar mais o nosso talento, e nós vamos conseguir canalizar tudo isso, Senhor, para que a Tua obra possa ser erguida, para que a Tua obra possa acontecer, Senhor, a tempo e a fora de tempo, seja aqui nessa casa de oração, ou seja onde o Senhor estiver nos colocando, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque sozinho nós não vamos conseguir. Mas se o Senhor estiver conosco, quem é que pode impedir a Tua ação, Jesus? Quem é que pode contra o Teu braço forte, Senhor? Essa palavra de vitória, ela já está liberada sobre as nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, em Cristo Jesus, a sermos melhores servos e servas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, em Cristo Jesus, através do Teu Espírito Santo, a sermos melhores filhos e filhas, ó Deus, que não estão atrás de ganhar o mundo e talvez perder a sua alma, mas que querem de todas as formas ganhar a vida eterna, Senhor, para viver contigo a eternidade em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela não volta vazia. E o Senhor, por diversas formas, o Senhor testifica aquilo que o Senhor tem falado à Tua igreja, Pai. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, porque a Tua palavra já nos alerta, para que aqueles que têm ouvidos possam ouvir o que o Senhor está falando, Pai, à igreja. Ajuda-nos mais uma vez. Pai, entregamos diante do Senhor o culto que aqui viemos prestar. Cada ato desse culto possa ter subido, Senhor, às Tuas narinas, como um aroma suave, ó Pai. Que o Senhor, ao passar os Teus olhos sobre nós nessa noite, possa ter se alegrado, ó Pai, das nossas vidas neste lugar, ó Deus. Obrigado por tanto, Jesus. Obrigado por tanto que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, ó Pai. Que ao retornar para as nossas casas, os Teus anjos guerreiros estejam acampados ao nosso redor, Pai. Guardando, livrando, Pai, protegendo de todo mal, Senhor. Que nessa semana que se inicia, a Tua presença continue conosco, Pai. Que a partir de hoje, ao sair por aqueles portões, que o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro estejam, Senhor, totalmente voltados ao Senhor Jesus, porque Tu és a fonte de todas as coisas. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz de Cristo, porque ali, além da generosidade, o Senhor arredondou para cima a nossa vida, Pai, e nos deu uma vida eterna, Jesus. Ao Senhor seja a honra, Pai. Ao Senhor seja a glória. Ao Senhor seja todo o louvor, ó Deus. Nós oramos nessa hora, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos receber a bênção, que a bênção do Deus Pai, o Deus de todas as coisas, que a bênção do Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que a bênção do Deus Espírito Santo, aquele que é o nosso companheiro de todas as horas,
Que essa bênção triuna do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela seja conosco, e conosco ela possa permanecer, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.